Queridos irmãos, estamos lendo nesses dias a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Ontem víamos como São Paulo apresentou Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os pagãos, mas para aqueles que se salvam, para aqueles que são eleitos, força e sabedoria de Deus. Hoje estamos na continuação. E São Paulo diz: irmãos, considerai vós mesmos como fostes chamados por Deus. Pois entre vós não há muitos sábios de sabedoria humana, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Na verdade, Deus escolheu o que o mundo considera como estúpido para assim confundir os sábios. Deus escolheu o que o mundo considera como fraco para confundir o que é forte. São Paulo mostra um princípio que Jesus já havia revelado no capítulo 11 de São Mateus, quando ele dirige ao Pai um louvor, dizendo: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Ou seja, aonde existe alguém que se considera sábio, aonde existe alguém que se considera forte, a graça de Deus não opera. Ele diz mais: Deus escolheu o que para o mundo é sem importância e desprezado, o que não tem nenhuma serventia, para assim mostrar a inutilidade do que é considerado importante, para que ninguém possa gloriar-se diante dele. Para mostrar a inutilidade do que é considerado importante. Exatamente, por exemplo, como fazem os homens que são orgulhosos, que padecem de uma soberba intelectual e que colocam Deus contra a parede e dizem: eu estou aqui analisando as coisas e para mim não é provável que Deus exista. Se Ele quiser, que se apresente, que apareça. Ou seja, eu estou me colocando num lugar de importância que Ele mesmo já desmente a proposta em si. Porque se Deus existe, por que Ele vai considerar importante a opinião de um jeca qualquer, que se considera qualquer coisa que ontem não existia, amanhã não vai existir mais, um saco de podridão, cheio de doença, cheio de miséria, cheio de defeitos? Como assim? Eu me coloco numa posição analítica, séria, para considerar Deus? Você é um coitado. Se eu não abro meu coração, quem sai perdendo sou eu. Eu via esses dias um vídeo de uma escritora muito importante no Brasil, a Raquel de Queiroz, dizendo: eu tenho inveja de quem tem fé. Quando meu filho ficou doente, eu fiquei desesperado, eu não tinha quem clamar. Aí ela dizia: quem tem fé, que cultive essa fé, que agoe esta fé, porque é a coisa mais importante. Mas eu não tive essa oportunidade de ter fé. A fé é um dom. Claro, faltou um cristão que fosse até essa senhora e lhe apresentasse o Evangelho de Jesus Cristo. O que, pela graça, seria possível de que se lhe abrisse um entendimento. Porém, aquele que não crê,
e que se considera superior, na verdade, é um instrumento para que se mostre a inutilidade do que é considerado importante. Diante da cruz de Cristo, ninguém é nada. Diante da cruz, nós todos somos impotentes. Ninguém pode se gloriar. A posição do cristão é aquela de entender que todas as construções humanas são não insuficientes, mas inválidas para merecer a salvação. Somente mediante o sacrifício de Cristo é que nós podemos ser salvos. Isso quase ninguém considera seriamente, porque as pessoas se contentam com o cristianismo pagão. Ou seja, eu estou aqui camelando para me salvar e acredito que, no final das contas, Deus vai me perdoar. Não tem nada a ver com o cristianismo isso. Isso é uma concepção pagã do Evangelho. Para a fé cristã, quem me salva é Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. Nosso único Redentor. E sem a graça dele nós não podemos nada. Portanto, nós dependemos de Cristo para as menores coisas de ordem sobrenatural. É justamente o que São Paulo diz na sequência. É graças a ele que vós estáis em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e libertação, para que, como está escrito, quem se gloria, glorie-se no Senhor. Olha o que São Paulo diz. O que é Cristo para nós? Cristo é sabedoria, Cristo é justiça, Cristo é santificação e Cristo é libertação, redenção. Ou seja, eu não sou sábio. Cristo tem de ser a minha sabedoria. Ele vai dizer, no capítulo 2 da 1 aos Coríntios, que nós temos o pensamento de Cristo, a mente de Cristo. Ou seja, a união com a alma do Senhor que nos permite participar do seu discernimento, do seu pensamento, do seu inteligir. Cristo é a minha justiça. Eu não sou justo. Por mim mesmo eu não sou justo, eu sou corrupto. Por mim mesmo eu sou pecador. Jesus Cristo é a minha justiça. É Ele que é a minha justiça. Portanto, eu tenho que estar unido a Ele. Eu tenho que estar enxertado nele. Ele é a nossa santificação. Ou seja, não sou eu que me santifico. Não sou eu que me torno santo. Eu, por mim mesmo, não passo de um pecador desgraçado. A minha santificação é Jesus Cristo. É Ele que é a minha santificação. Ele é a minha redenção. A palavra redenção, libertação, aqui evoca o instante que nós saímos dessa vida para a vida eterna. Quem me livrará deste corpo de morte? Dizia São Paulo no capítulo 7 da carta aos Romanos, no início do capítulo 8, graças sejam dadas a Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Jesus é a minha vida, Jesus é a minha morte, Jesus é a minha ressurreição, Jesus é tudo que eu tenho, Jesus é em quem eu me apoio, tudo vem dele, tudo nasce dele, a minha vida tem de estar de tal modo unida a ele que nenhum movimento do meu ser proceda senão dele, tudo passe por ele, para que a minha vida, a minha existência,
toda a constituição de quem eu sou seja absorvida em Cristo. Então vejam, por que nós muitas vezes não conseguimos crescer na vida espiritual? Porque nós estamos sempre olhando para nós mesmos. O que eu faço de certo, o que eu faço de errado. O que eu faço de certo para me gloriar na minha vaidade. O que eu faço de errado para me depreciar, para me condenar, por causa do meu orgulho ferido. São as duas faces do orgulho. Sempre as duas faces do orgulho. Agora, quando eu entendo que Jesus Cristo é tudo isso para mim, então eu paro de olhar para mim, eu digo, Deus, eu não consigo. Eu não sei fazer isso. Eu não sei rezar. Eu não sei ser virtuoso. Deus, eu não sei o que é ser justo. Eu não sei o que é ser casto. Eu não sei o que é ser santo. Jesus, eu dependo de Ti, tanto quanto no primeiro dia da minha conversão. Tu és a minha castidade, Tu és a minha caridade, Tu és a minha fortaleza, Tu és a minha justiça, Tu és o meu equilíbrio, Tu és o meu autodomínio, Tu és a minha piedade, Tu és a minha prudência. Quando eu entendo que tudo procede dEle, e é dEle que todo bom pensamento provém. Amanhã nós veremos, na segunda leitura da carta de São Tiago, aquele verso: todo dom perfeito e toda dádiva procede do Pai das luzes, no qual não há sombra de variação. Tudo nos vem de Deus por meio da humanidade santíssima de Cristo. Então eu tiro o foco da minha pessoa. Isso é desenlouquecedor. Eu esqueço de mim, eu paro de me observar, e o polo da minha atenção passa a ser Cristo, tão somente Ele. Por isso São Paulo dizia, meu viver é Cristo. Por isso dizia na carta aos Gálatas, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Essa minha vida presente eu não vivo em mim, essa minha vida presente eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e que por mim se entregou. Ou seja, se eu não vivo na dependência completa de Cristo, eu não consigo ser cristão. Eu vou ser apenas um pagão que está tentando acertar e que acredita que Jesus é Deus, mas não percebe a redenção. Queridos irmãos, a alma de Cristo tem que ser a alma da nossa alma. O que nos impulsiona, o princípio que nos move. Pensamos ao Senhor que Jesus, e somente Jesus, seja a vida da nossa vida, a vida da nossa alma, que Ele seja para nós o nosso tudo. E então nós veremos o poder de Deus que opera no coração daquele que crê, o poder de Deus que age em nós, o poder de Deus que opera mediante a fé no sacrifício redentor e na pessoa mesma de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo.